Oi, o José Sarney vai ser o primeiro civil a subir a cadeira da presidência da República depois da ditadura militar. A ascensão do Sarney à presidência em 1985 marca até os dias atuais o que muitos historiadores chamam de a nova República Brasileira, a nova República. Vamos entender como que vai ser esse governo do José Sarney. Ele não foi eleito, nem direta nem indiretamente. Ele era vice na chamada Aliança Democrática do presidente eleito Tancredo Neves, que por sua vez foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Foi a última medida estabelecida aí no governo do último presidente militar, que foi o João Batista Figueiredo, ou seja, aquele movimento das diretas já, que pretendiam levar a democracia já naquelas eleições, não passou e as eleições foram indiretas. O Congresso elegeu o Tancredo Neves do PMDB. O Sarney sobe à presidência da República e ele tem a missão de encerrar o processo de redemocratização no Brasil, ou seja, de fato acabar com todas as estruturas deixadas pela ditadura militar e devolver a democracia, devolver o poder para o povo brasileiro. Okay? A gente tem aqui também, no governo do Sarney, a proposta, a tentativa de resolver uma crise econômica gerada por um baixíssimo crescimento e por uma crise inflacionária jamais vista. Esses dois fatos aqui, o crescimento econômico muito baixo, uma recessão terrível, e a inflação são consequências diretas do fracasso do milagre econômico, apelido que foi dado para o projeto econômico do Brasil durante a ditadura militar. Bom, o plano econômico mais importante que a gente destaca aqui no governo do Sarney vai ser o Plano Cruzado. Outros planos vão vir depois desse, todos mais ou menos com a mesma proposta que a gente chama de uma proposta heterodoxa. Heterodoxa. O que significa isso? Significa que várias teorias econômicas estarão dentro desse plano aqui. Outros planos depois do Cruzado vão aparecer, como o Plano Bresser, Plano Verão, todos eles com características heterodoxas. Dentro do Plano Cruzado a ideia era retomar o crescimento econômico e conter a inflação ao mesmo tempo. Essas eram as intenções do Plano Cruzado. Quais são as medidas tomadas dentro dessa lógica do Plano Cruzado? Primeiro, trocar moeda. A ideia é substituir o cruzeiro pelo cruzado. Essa medida pretendia trazer um maior equilíbrio envolvendo as contas públicas, as riquezas nacionais e a própria economia. Ou seja, trazer um maior equilíbrio para todos os setores da economia no Brasil. Ok? Outra medida importante vai ser o congelamento geral de preços e posteriormente de salários, ou seja, proibição de aumento dos preços. O que vai levar aqui é um fato interessante, são os chamados fiscais do Sarney. Eu sou o fiscal do Sarney, ou seja, todos os preços estavam proibidos de serem elevados em função do congelamento. Então muitos brasileiros eram estimulados, aliás todos os brasileiros eram estimulados pelo governo a fiscalizarem os preços, ou seja, a remarcação dos preços tão comum em ambientes com crises inflacionárias estava proibida. Então por pelo menos um ano os preços estariam congelados e as pessoas iriam fiscalizar isso. As pessoas saíam com um bottom, um broche escrito eu sou o fiscal do Sarney, esse aqui que a gente está vendo agora. Um fenômeno bastante interessante ali, ok? E nós vamos ter a valorização dessa nova moeda que é o cruzado em relação ao dólar, ok? E também, posteriormente a isso, nós vamos ter sempre o reajuste dos salários. Todas as vezes que a inflação chegar a 20% ao mês, nós vamos ter, que é o chamado gatilho inflacionário, há um reajuste dos salários em cima disso. Esse plano foi um plano muito popular. Trouxe uma aprovação imensa para o governo do Sarney imediatamente, mas é um plano que vai fracassar. E por que esse plano atinge o fracasso? Primeiro, o próprio congelamento já é um absurdo econômico, porque a economia, o preço das coisas, não depende única e exclusivamente de uma determinação, e sim em função de uma série de fatores. A própria moeda, o valor do dólar, a situação econômica internacional, a oferta, a procura. Tudo isso faz parte da economia, entre outros fatores, que vai elevar o preço ou diminuir. Simplesmente congelar pode trazer problemas econômicos terríveis e justamente o fracasso dessa iniciativa. Nós vamos ter aqui um aumento do salário mínimo e do funcionalismo público acima da inflação a princípio, o que sobretudo vai elevar a demanda, a procura por produtos, o que estimula o aumento dos preços. Evidentemente, mesmo proibido, muitos desses preços serão aumentados através de um negócio chamado ágio, que é um valor que se agrega aos preços. Nós vamos ter a ausência do controle dos gastos do governo, o que também é um problema, porque para que a inflação esteja controlada, as contas públicas precisam estar controladas, e naquele ambiente não estavam, certo? Há um congelamento da taxa de câmbio,
ou seja, o dólar vai se manter no mesmo patamar, assim como a libra também naquele momento, moeda importante, o que vai levar a uma perda significativa das reservas do Brasil. Para fazer com que o dólar mantenha aquele preço congelado e a libra também, a gente tem uma perda de reservas, ou seja, as reservas cambiais em dólares que o Brasil tinha são todas queimadas para manter esse câmbio fixo do dólar, ok? E evidentemente, a proximidade das eleições vai fazer com que o governo não tome medidas impopulares, importantes naquele momento, ou seja, ele mantém o congelamento e não era para manter, o que vai acabar gerando problemas muito maiores para a economia. Mas as eleições para se eleger uma Assembleia Constituinte, que a partir de 1986 iria elaborar uma nova Constituição, ok? E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a nova Constituição do Brasil de 1988. A Constituição que vai ser promulgada e assinada pelo presidente da Constituinte, esse indivíduo aqui, o senhor Ulisses Guimarães. Quais são as principais características dessa nova Constituição que fica pronta em 1988? Primeiro, ela estabelece uma série de direitos, por isso que é considerada a Constituição Cidadã. Quais são esses direitos? Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à terra, a partir do chamado Estatuto da Terra. Portanto, essa Constituição estabelecia que o governo era responsável por fazer a chamada reforma agrária, o que vai intensificar os movimentos referentes a essa importante reivindicação que é o acesso à terra. Constituição também que estabelecia uma ampla democracia em todos os setores, no poder legislativo, no poder executivo, para todos os cargos. Nós vamos ter aí eleições diretas e democráticas, sobretudo. Nós temos o fim da censura e eleições diretas para todos os cargos do executivo e do legislativo, inclusive agora com o voto secreto e com o voto do analfabeto, que é inédito. Essa medida é uma das medidas mais importantes da Constituição de 1988. Pela primeira vez na história, o analfabeto tem direito a voto. E sobre as eleições de 1989, as primeiras eleições presidenciais que nós vamos ter, nós vamos ver no próximo vídeo, ok?